Bem-vindos! Hoje eu pretendo discutir a noção de amizade em Aristóteles. O que Aristóteles pensava sobre amizade? E eu acho uma discussão cabível, ainda considerando os tempos atuais da era digital, onde nós, com Facebook, Twitter, etc., temos lá muitas vezes 1.000 amigos, 500 amigos, 5.000 amigos, e a pergunta é: quem são nossos verdadeiros amigos? E depois de exposta a noção que Aristóteles tinha sobre a amizade, eu pretendo expor também, relacionar, fazer um link entre as noções aristotélicas de amizade com os governos, com os tipos de constituição. A principal referência bibliográfica do vídeo é o livro 8 de uma obra intitulada Ética a Nicômaco. Grande obra, uma grande referência de Aristóteles. Aristóteles era grego, teve aula com Platão durante 20 anos e acabou discordando em diversos aspectos da filosofia platônica. Um deles a gente vai ver hoje aqui, que é no que tange ao tipo de governo, mas existem outros ainda. Para você se situar no tempo, Aristóteles nasce em 384 a.C. e morre em 322 a.C. Também é interessante saber que ele foi tutor, professor particular de Alexandre o Grande. E depois das aulas que Alexandre tem com Aristóteles, Alexandre domina a Europa, inclusive a Grécia. Bom, Aristóteles vai tratar da amizade no livro 8, então, de Ética a Nicômaco, e ele começa dizendo que a amizade deve ser o maior objetivo do legislador, porque o melhor tipo de justiça, sem dúvida nenhuma, seria a amizade. Então, eu sugiro aqui, a partir desse momento, uma pequena reflexão se você iria processar um amigo seu. Pense num amigo seu, numa amiga sua, e aí pense se você abriria um processo na justiça contra essa pessoa. A probabilidade é bem pequena. Então, se todos fossem uns amigos dos outros, a justiça, o sistema judiciário não haveria necessidade da existência, na visão de Aristóteles. O amigo não partiria para uma briga judicial, porque os verdadeiros amigos naturalmente se dariam bem e não haveria nenhuma necessidade. Porém, é claro, nós vivemos numa sociedade e é impossível você, numa sociedade, ter amigos. Todos são amigos de todo mundo, não dá. Pelo número de pessoas, isso é impossível. Então, a partir desse momento, dada a impossibilidade da amizade entre todos os seres que convivem em sociedade, o sistema judiciário se faz necessário para a resolução dos conflitos entre os seres que habitam tal sociedade, seres desejantes. Bom, Aristóteles vai falar para a gente que a amizade é uma espécie de amor. Então, é cabível uma pequena reflexão sobre o amor antes de chegar em amizade. Pois o amor, na visão aristotélica, é um sentimento. É algo que não há deliberação em relação ao amor. Você sente o amor, você não escolhe por quem ou pelo que você vai sentir tal sentimento. Você simplesmente sente o amor. Enquanto a amizade envolveria uma disposição de caráter, pois existiria uma possibilidade de deliberar sobre a escolha desse amor. Então vamos aos estágios propostos por Aristóteles. Num primeiro momento, tratando de amor, Aristóteles nos diz que pode existir o amor, por mais estranho que pareça, entre uma pessoa, um indivíduo e um objeto. Eu vou pensar aqui numa garrafa de vodka.
Eu posso amar a garrafa de vodka, mas eu amo a garrafa de vodka enquanto ela me traz, enquanto eu consigo usufruir da vodka. Não há uma reciprocidade, não, simplesmente é o usufruto de determinado bem que me faz ter amor por ele. Então você pode amar um quadro, você pode amar uma garrafa de vodka, você pode amar uma casa, desde que aquilo tenha alguma utilidade para você. Você pode simplesmente gostar de olhar para determinado objeto, você pode simplesmente, como no caso da garrafa de vodka, você pode usufruir, você pode beber o que lá está. E provavelmente quando chegar no fim da garrafa, você vai querer outra garrafa de vodka, para então ter um novo amor por uma nova garrafa de vodka. Mas esse primeiro estágio de amor, relacionando indivíduo com coisa, ainda não caracteriza a amizade. Então Aristóteles vai subir um pequeno degrau e vai dizer que existe uma relação de amor com a outra pessoa, mas sem reciprocidade. Ou seja, você simplesmente ama alguém, deseja muito o bem para determinada pessoa, mas muitas vezes aquela pessoa não sabe nem que você existe, então isso não pode caracterizar uma amizade. Pensem aí num político, numa figura que gostem e você deseja o bem para determinada pessoa, mas aquela pessoa mal sabe da sua existência. Ou às vezes até sabe, mas não há essa reciprocidade de querer bem que envolveria uma amizade. Então, no primeiro momento, indivíduo-objeto, que não é amizade. No segundo momento, Aristóteles nos fala sobre o indivíduo que ama determinado indivíduo, e amor aqui no sentido de querer bem o próximo, mas ele quer bem o próximo, mas não existe por parte desse próximo uma reciprocidade. Muitas vezes, como eu disse, esse próximo não sabe nem da existência deste que o ama. E num terceiro momento, então, Aristóteles vai falar o que é a amizade. A amizade seria essa benevolência tratada no segundo estágio, que é o querer bem do próximo, só que é o querer bem do próximo recíproco. Ou seja, as duas partes têm conhecimento que uma quer a outra bem. Você tem lá dois amigos, um deseja o bem para o outro, para eles próprios, para cada um. Então eu desejo que meu amigo seja feliz trabalhando com determinada coisa, se é isto que ele quer, e ele deseja a mesma coisa para mim. A partir deste momento, existe uma amizade, considerando que ambas as partes tenham conhecimento desse querer bem mútuo, desse querer bem recíproco. Dito isso, nós temos então três estágios do amor. O primeiro, objeto indivíduo. O segundo é o indivíduo, aquele que ama, mas esse não sabe que o outro ama. E o terceiro, então, seria a amizade, na qual existem dois indivíduos que querem o bem reciprocamente um ao outro, desejam, existe esse querer bem. Porém, Aristóteles, mesmo passando por esse estágio da amizade, que seria esse querer bem mútuo, esse querer bem recíproco, ele coloca estágios para a própria amizade, porque existem motivos que levam alguém a querer bem o outro, e existem diversos. Você pode querer bem uma pessoa por um motivo fútil, um motivo torpe, um motivo que na visão de Aristóteles não levaria a uma amizade perfeita, a uma amizade do homem virtuoso, que é um termo tão corrente na obra de Aristóteles. Então, dentro desse rol de amizades, Aristóteles vai falar primeiramente na amizade por... Aristóteles vai falar primeiramente na amizade por interesse, também conhecida vulgarmente como o puxa-saco. A amizade por interesse é aquela que você, de certa forma, até quer bem o outro. Um exemplo disso poderia ser a relação que muitos empregados têm com o seu chefe. Você quer bem o seu chefe, se é que quer, né? Mas se você quer bem o seu chefe, você então deseja esse bem pelo seu interesse.
E o chefe quer você bem também por interesse dele, porque ele precisa de um funcionário e você precisa de um patrão. Então há uma relação de complementariedade aí na história. E na visão de Aristóteles, isso é uma amizade acidental, não é uma amizade perfeita. Então, o primeiro tipo de amizade que ele propõe é uma amizade acidental que diz respeito ao interesse. É aquela que as partes, de fato, elas se desejam, uma quer o bem da outra, sim, porém, no interesse próprio. Eu sou o chefe do fulano, então eu pago ele, eu quero ele bem. Por que eu quero ele bem? Porque eu quero que ele continue trabalhando para mim. E acabou. E isso, na visão de Aristóteles, não é uma amizade perfeita. O segundo momento, o segundo estágio de amizade que ele trata é o segundo tipo de amizade acidental, que diz respeito ao prazer. Então você tem um amigo simplesmente porque ele te dá prazer. Só que quando esse prazer é totalmente desconexo, totalmente desequilibrado, isso na visão de Aristóteles também não é interessante. Como eu dei o exemplo do puxa-saco no caso da empresa, que ele quer bem o chefe porque ele sabe que se o chefe quiser ele bem, por mais que seja por interesse, ele pode ascender na empresa, no cargo hierárquico dentro da empresa. Nesse caso aí, do prazer, na amizade acidental pelo prazer, a gente pode dizer sobre aquele puxa-saco inocente. É aquele cara que ele realmente ele se assemelha mais àquele segundo estágio do amor, que a gente falou de benevolência. Ele quer o bem e ele faz tudo, ele ajuda a pessoa em tudo, ele carrega a mala, ele faz tudo. Realmente ele quer muito bem a outra pessoa também quer bem, mas há uma relação totalmente desigual no que tange aos prazeres, porque um ajuda, colabora muito mais do que o outro. Mesmo que esse que ajude seja inocente, mesmo que ele não esteja visando uma ascensão hierárquica. Ele é um puxa-saco inocente, ele é um fã desmedido de um determinado artista, então ele ajuda, ele quer deixar a vida do outro mais confortável, mas sem nenhum, não há um interesse, mas as partes têm prazer desiguais, então isso não interessa para Aristóteles. Então agora, nesse terceiro momento, eu vou falar sobre a amizade perfeita. Eu escrevi um pequeno parágrafo aqui sobre isso e eu vou pedir licença para poder ler, que eu acho que vai ser interessante para melhor compreensão do que Aristóteles tem como amizade perfeita. Então, a amizade perfeita é aquela em que ambas as partes desejam o bem para o outro no interesse deles próprios. Ou seja, João deseja o bem para fulano no interesse do fulano e não porque João, está preocupado com isso. É o interesse do outro. Os dois sabem disso, então os dois sabem que há esse desejo mútuo de querer o bem e sentem prazer na convivência compartilhada. Neste caso, é importante ressaltar que o prazer surge como um corolário da natureza do indivíduo que se relaciona, portanto, muito diferente da categoria anteriormente tratada, na qual o prazer era o fim e a natureza do indivíduo, a relação, era instrumental. Então, aquela coisa do prazer desmedido, da utilidade ou no interesse é descartada, porque aqui nesse caso, o prazer é uma espécie de consequência das afinidades, das virtudes que os amigos então teriam. Ainda nas palavras do autor Aristóteles aqui ele diz: a amizade perfeita é aquela que existe entre os homens que são bons e semelhantes na virtude. Pois aqueles que são contrários nesta última, na virtude, não poderiam se tornar amigos. A boa amizade ainda deve ser dotada de bondade. Portanto, por mais que homens maus sejam bem relacionados, jamais possuirão a amizade na sua mais pura forma. E como a amizade de homens bons depende mais da bondade, e aqui é interessante, ela depende mais da bondade do que
do interesse, do que do prazer, do que da utilidade. Então ela depende mais da bondade, e esta é uma disposição de caráter muito mais duradoura que um prazer ou uma utilidade. A relação será naturalmente mais duradoura. Em relação ao tempo, Aristóteles também coloca como necessário para que uma amizade se consolide um certo tempo de convivência. Você não se torna amigo de alguém de um dia para o outro, na visão de Aristóteles. Ele diz que o que há quando existe um encontro e uma semelhança de afinidades muito grande, afinidades muito próximas, e percebe-se isso rapidamente, há uma expectativa de amizade, e não uma amizade de fato. Então, na amizade perfeita, as próprias atividades individuais de cada uma das partes, né, de cada um dos amigos, são motivo de prazer para o outro. O indivíduo gosta lá de história e o amigo dele também gosta de história. E essas são duas virtudes. Então, estudar história, conhecer a história, são afinidades que eles têm, são motivo de prazer um para o outro. Discutir a história geral, a história de determinado período, enfim. Mas também pode ser cortar madeira. Os dois cortam madeira, acham legal. Ser carpinteiro. Também pode ser qualquer coisa, montar carro, sei lá. As possibilidades dos exemplos são infinitos. Pensar em qualquer coisa que você goste de fazer. Então, as naturais disposições de um indivíduo devem agradar àquele que se relaciona. Caso contrário, o homem não poderá ser o que ele é, mascarando sua identidade e levando a relação a algo que não a amizade. Então, é ser verdadeiro, desejar esse bem ser desejado reciprocamente, e os dois tendo ciência disso, a própria convivência vira um prazer. Não há por que não ser este prazer. Então, só para retomar, desde o começo, Aristóteles, antes de falar em amizade, ele fala em amor. Os objetos do amor, as primeiras noções de amor: amor, sentimento; amizade, disposição de caráter. Por quê? Porque isso envolve deliberação, envolve escolha. Você pode escolher. Depois de sentir o amor, você escolhe por quem você vai pender para a amizade. Envolve uma escolha. Então, amor, sentimento; amizade, disposição de caráter. Amor, 3 passagens. Amor em relação ao objeto, aquele que envolve usufruto. Você ama o objeto porque aquilo de certa forma te faz bem, mas o objeto não sabe que você ama, então fica um pouco difícil de ser uma amizade. No segundo momento, a amizade em relação ao indivíduo. Você ama muito, você quer muito bem o outro indivíduo, porém o outro indivíduo mal sabe da sua existência. A este tipo de amor Aristóteles chama benevolência. E num terceiro momento, aí sim teríamos a amizade, onde existe um querer bem recíproco e a ciência das duas partes em relação a esse querer bem. A partir disso, Aristóteles propõe 2 amizades acidentais e posteriormente a amizade perfeita que eu acabei de descrever. As acidentais são elas por interesse, aquele exemplo da empresa: o cara é amigo do chefe porque ele tem interesse em subir na empresa, e o chefe é amigo dele porque tem interesse em ter o funcionário trabalhando lá. O segundo tipo de amizade é aquele pelo prazer, que dava aquela desmedida, quando você é o puxa-saco inocente que eu falei anteriormente. E aí, então, na amizade perfeita que a gente viu, aquele querer bem recíproco, onde o prazer é um corolário da própria relação, onde não haveria quase uma possibilidade de não se dar bem, porque as virtudes são muito parecidas desses dois homens. Dito isso, acabamos de entender a ideia de Aristóteles sobre a amizade. E ele, evidentemente, vai fazer uma relação desses tipos de amizade com as formas de governar a cidade, de governar a polis. E ele propõe 3 tipos de constituição. Esse é o termo utilizado no livro. E as constituições são elas a monárquica, a aristocrática e a timocrática, de timocracia. Eu já vou explicar. Ele deixa bem claro, Aristóteles, ele
ele não dá margem para dúvida que ele considera a monarquia como a melhor das constituições. E ele também vai explicar para a gente que cada uma dessas formas de governo, dessas constituições, ela se degenera em um determinado tipo de regime, mas os outros três sendo uma perversão do ideal. O regime ideal, na visão de Aristóteles, é a monarquia. E é esse o ponto que há divergência com Platão. Porque Platão considera que o melhor governo é o governo da aristocracia, o poder, o governo dos melhores. E os melhores são aqueles que entendem de política e sabem se autogovernar. Platão dá essa lição para a gente no livro 7 da República, através do mito da caverna, onde ele vai contar um pouco o que é o filósofo. Ele dá a opinião de que é o filósofo que conhece a si mesmo, e um dos requisitos, na visão de Platão, para governar a cidade seria conhecer a si mesmo para depois conhecer os outros. E aí, conhecendo os outros, o indivíduo, esse filósofo, teria que conhecer de política. Na visão de Platão, então, o melhor governo é a aristocracia. Para Aristóteles, é a monarquia. Divergências do aluno e do professor. Porém, esse governo da monarquia, por que ele seria interessante na visão de Aristóteles? Pensem os senhores. Esse tipo das amizades descritas anteriormente, existe também a amizade do pai em relação ao filho. Aristóteles considera que é uma amizade um pouco diferente, porque, por natureza, o pai sempre vai fornecer, vai querer ajudar, vai querer um bem muito maior para o seu filho do que o filho vai querer para o pai. E é isso é um processo natural na visão de Aristóteles. E ele faz a relação desse querer bem do pai muito grande para com o seu filho, ele transfere isso em relação, ele faz a analogia do rei com os seus súditos. Ele fala que o papel do rei seria um pai, e os súditos, todos aqueles governados por ele, são os filhos. Então, na visão de Aristóteles, aquele rei que se assemelha ao pai no querer bem para o seu filho, num desejar bem imensamente para o seu filho, ele seria o mais preocupado com o bem-estar dos cidadãos da cidade. Então essa seria a melhor forma de governo. E aqui eu vou fazer um pequeno adendo, que quando você tem uma monarquia, você tem um executivo normalmente muito forte. E o executivo forte, como ocorre na maioria das ditaduras, o que acontece? Existe uma eficiência maior dos atos administrativos. Então, se de fato temos uma monarquia com uma pessoa que dispõe de todos os meios para facilitar, para melhorar, organizar a vida dos cidadãos, e ela quer fazer isso, ela ajuda e ela enxerga todos os seus súditos, os seus governados como filhos, a eficiência desse executivo forte, dessa monarquia, é muito maior, então se torna interessante. Porém, por outro lado, essa forma de governo, essa constituição monárquica, Aristóteles vai falar que quando há um desvio, quando há uma degeneração do governo monárquico, ele parte para a tirania. E a tirania seria o oposto da monarquia. Seria o rei tirano, aquele mau rei. O tirano, ele não pensa no bem dos súditos, não enxerga, muito menos enxerga os cidadãos, os súditos, como filhos. Portanto, todos os meios, todas as possibilidades de administração para melhorar a convivência dessa sociedade estão na mão dele. Ele não quer. Então, Aristóteles vai falar que esse é o pior tipo das perversões de constituição. A monarquia, então, seria a melhor, mas quando ela se degenera para a tirania, ela se torna a pior de todas. Num segundo momento, Aristóteles vai falar da aristocracia. E ele relaciona a aristocracia com a relação do homem e da mulher. Aqui eu quero lembrar a data que ele viveu, que foi no século IV a.C. Então a relação homem e mulher era um pouco diferente. A título de exemplo, nessa época eu cito que para ser um cidadão na cidade de Atenas, na Grécia, um dos requisitos, entre outros, era ser homem.
mulher não poderia participar da vida pública. Mulher era tida como junto com o resto. Só os homens poderiam ser cidadãos. Além de ter nascido em Atenas, cumprir serviço militar, etc. Mas um dos requisitos era ser homem. Então, na visão de Aristóteles, naquela época, nada mais natural do que considerar que o homem era superior à mulher, na visão aristotélica de século IV a.C. E ele vai falar então que a aristocracia ela se assemelharia a uma amizade existente entre o homem e a mulher, só que seria um pouco complicado, porque o homem deve exercer a sua função de mandar e obedecer, enquanto a mulher deve... o homem deve mandar e ser obedecido, e a mulher tem que obedecer e cumprir as funções a ela designadas. Então, o que ele fala é que a aristocracia, ela até pode ir bem no começo, que seria aquela ideia do Platão, só que a degeneração dela é para oligarquia, e a oligarquia já não é mais legal. Por que não é legal? Porque já tem muita gente governando, e Aristóteles não gosta de muita gente decidindo coisa na vida pública. Aí, o pensamento grego da época não é o pensamento do século XXI. O pensamento grego da época não vai achar que todo mundo é igual a todo mundo e que cada voto deve valer um. O pensamento grego da época acreditava numa eventual superioridade entre um homem e entre outro homem. Aqui é interessante notar, se você já ouviu que Aristóteles defendia a escravidão, pois bem, saiba que é verdade. Porém, a escravidão proposta por Aristóteles nada tem a ver com a escravidão que o Brasil passa ao longo enquanto colônia portuguesa ou enquanto monarquia no século XIX. Essa escravidão que envolvia um determinismo natural, ou seja, só porque você nasceu de determinada maneira você é um escravo, não é a visão que Aristóteles tem de escravidão. A escravidão, na visão de Aristóteles, é principalmente por... o escravo é aquele que foi aprisionado numa guerra, e tinham muitas guerras na época. Então, o prisioneiro de guerra vira o quê? Vira escravo. Até um certo momento na Grécia Antiga também, aquele cara que estava devendo muito dinheiro, não tinha dinheiro para pagar, vira escravo. Então, a noção de escravidão em Aristóteles, além de envolver isso, ela diz também que um ser humano pensa mais que o outro e que alguns devem trabalhar para outros. Não sei se você percebe, mas isso acaba tendo um pouco a ver com o que acontece hoje, independentemente da posição de Aristóteles. Você tem lá uma empresa com 5.000 funcionários trabalhando para um indivíduo. Mas, enfim... Essa noção, então, de aristocracia, né? Lembrando das formas de governo relacionadas com a amizade, eu falei aqui até agora da monarquia, que é o bom rei, é o pai daqueles súditos, ele deseja o bem como um pai quer para um filho, ele deseja para os seus súditos. Porém, se degenerada, se pervertida, essa monarquia se torna uma tirania. E aí essa tirania é o pior dos governos, essa aí não dá certo na visão de Aristóteles. No segundo momento ele vai falar em aristocracia. A aristocracia é esta que facilmente se degenera numa oligarquia. E Aristóteles, como eu acabei de dizer, não achava interessante que muitas pessoas governassem por um executivo forte, e também porque o senso comum, na visão de Aristóteles, é desprezado. Isso cabe pensar, por exemplo, quem deve votar. É uma discussão trazendo aqui para a atualidade quem deveria poder votar. Porque se cada voto vale um, tudo bem, mas qual o requisito? Eu simplesmente nasci, tenho 18 anos e posso votar. Eu posso escolher o presidente da República porque eu tenho 18 anos, independente de ter curso superior ou não. É uma grande discussão isso. Até o momento, a nossa sociedade hoje, ao menos aqui no Brasil, aceita que cada voto vale um. Se você tem de 18 a 70 anos, o voto é obrigatório. Acima de 70 e 16 a 18 é facultativo, mas
Dentre essas pessoas que votam, todas têm o mesmo peso. Todas votam 1. Que Aristóteles não gosta disso. No terceiro momento, a terceira constituição, a terceira forma de governo que Aristóteles relaciona com os tipos de amizade é a timocracia. A timocracia é um poder que envolve as terras, ou a honra por ter conquistado terras. A problemática da timocracia na visão de Aristóteles é que terão muitas pessoas com terra e muitas pessoas dando opinião aonde não deveriam. E onde elas não deveriam dar opinião? Na vida pública, na política. Por quê? Porque elas não entendem, então, de vida pública. E essa timocracia não é interessante, porque mais pessoas com terras votariam e participariam da política. E Aristóteles não vê isso com bons olhos. E a degeneração da timocracia é a democracia. Exatamente, a democracia, onde há igualdade de votos. Aristóteles coloca que a democracia é a pior das perversões. Se você fez uma tabela, eu vou só fazer aqui para bater a tabela, lembrando, a monarquia, ela se degenera em tirania, a aristocracia se degenera em oligarquia e, por último, a timocracia se degenera em democracia. E a democracia, na visão de Aristóteles, não é legal, não é uma coisa boa. Porém, ele vai falar que a democracia é a pior das perversões. Mas ele não opta, ele coloca inclusive a timocracia como a pior dos governos. Ele põe a monarquia como o melhor e a timocracia como o pior. Quando se fala em monarquia no século XXI, muitas vezes não é difícil você encontrar uma pessoa que vai falar, não, mas o rei abusa do poder, o rei... Sim, mas Aristóteles não está falando da monarquia que abusa, ele está falando daquele rei que é bacana, é um cara bom com os súditos. Inclusive, a relação de amizade que ele propõe entre o rei e os súditos é a relação que um pai tem com seu filho, é aquela relação de um querer bem imenso e que não há quase como nivelar. O pai quer muito o bem para o filho, muito mais do que o filho quer para o pai. Isso é natural, inclusive, na visão de Aristóteles. Então, a monarquia aqui não é a monarquia de abuso, é uma monarquia que existe uma identidade, os súditos gostam do rei, eles querem o rei gosta deles, cuida deles, o rei não rouba, o rei administra bem, faz as políticas públicas necessárias para que a convivência dentro da sociedade seja melhor, elimina os conflitos e assim por diante. Ou seja, trabalha como um bom governante. Então, eu vou fazer uma retomada geral da aula de hoje para que os senhores possam conferir, aqueles principalmente que anotaram. Eu estou vendo aqui se tem algum trecho do Ética Nicômaco que seria interessante ler. Eu vou ler mais um trecho aqui sobre a relação do rei com os súditos. Isso está no capítulo 11 do livro 8 de Ética Nicômaco. Primeiro parágrafo. Ele vai falar: cada uma das constituições comporta a amizade na exata proporção em que comporta a justiça. Então percebam essa relação muito forte que Aristóteles faz entre a amizade e a justiça. É muito importante. A justiça em Aristóteles fala muito sobre o livro 5 de Ética Nicômaco, da isonomia, de tratar os iguais igualmente e os desiguais na sua devida proporção de desigualdade. Mas você vê que no livro 8 ele vai dar um salto e vai falar, olha, a amizade é muito importante. Então ele fala, a amizade entre governantes e governados depende da quantidade de benefícios conferidos, pois um rei beneficia seus súditos quando, sendo um homem bom, cuida do bem-estar destes
tal qual faz o pastor com as suas ovelhas. A amizade de um pai também é desse gênero, embora este, ou seja, o pai, exceda o outro na grandeza dos benefícios dispensados, pois é a causa da existência dos filhos o que se considera o maior dos bens, e do mesmo modo cuida de sua alimentação e educação. Então, era essa relação extremamente válida entre aquele governo monárquico, que não pode ser confundido com um governo que abusa o poder, porque isso não pode ser considerado válido, considerando o momento que Aristóteles vive é totalmente diferente. Tá? Então a retomada total falando um pouco sobre o amor, existe o amor em relação à coisa, aquele amor que envolve o usufruto principalmente. Aí depois nós temos o amor de um indivíduo com outro indivíduo, só que um ama muito aquele outro indivíduo, só que o outro nem sabe da existência desse aqui. O cara fica lá idolatrando, adoro fulano de tal, mas esse aqui não. Então isso não caracteriza a amizade ainda. O que vai caracterizar a amizade? É aquele querer bem mutuamente. A partir desse momento, Aristóteles coloca aquelas amizades acidentais, as duas primeiras, uma envolvendo interesse, a outra envolvendo prazer, e depois ele fala da amizade perfeita, que eu já falei aqui. Depois, as relações de governo com amizade, justiça e amizade, Aristóteles fala que o melhor tipo de constituição, que teria mais amizade, uma relação maior entre governantes e governados, uma relação de maior bem, de maior querer bem entre governantes e governados, é aquela monarquia na sua forma pura, na visão de Aristóteles, essa monarquia com aquele rei que queria bem o povo, queria bem os seus súditos, que eventualmente, quando se degenera, passa por uma tirania, que na visão de Aristóteles é a pior das degenerações de constituição, de forma de governo. No segundo momento, ele vai falar em aristocracia. Aristocracia esta defendida por Platão no livro 7 da República. Aristocracia que, quando se degenera em oligarquia. E vale lembrar que Aristóteles não gosta de muita gente no governo, porque ele acha que o senso comum não é uma coisa interessante para a política, e o senso comum nada sabe. No terceiro momento, ele fala da timocracia, aquele governo que envolve as terras de cada um, que envolve a honra de cada um. E ele vai falar que a timocracia se perverte, se degenera em democracia, que apesar da democracia ser a menos pior das degenerações, ela não é nem um pouco bem vista. Aristóteles falaria aonde já se viu igualar o voto de um para o outro. Não há iguais numa sociedade. As pessoas são todas diferentes, portanto, cada voto, cada participação dentro da política deveria valer ou um pouco mais ou um pouco menos, porque igual não existe. Espero que tenha gostado dessa relação de Aristóteles, da amizade em Aristóteles com os tipos de governo, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela atenção. Tenha uma boa semana, boa noite. Eu não sei que hora você está assistindo isso, então tchau, obrigado.